Então, galera, meu nome é Victor. Hoje eu vou estar batendo um papo com vocês aí sobre as integrais indefinidas. Vamos falar hoje sobre o método de substituição. É um método muito usado no ramo das integrais, tá? Então, vamos falar sobre este método. Bom, o método da substituição ele consiste em substituir uma função que tu não consegue resolver ela da forma como ela está escrita por uma outra função, que no caso a gente vai chamar de u aqui nesse vídeo, tá? Por exemplo, olhem essa função aqui, x² mais 1 elevado a 10 vezes x dx. Olhando assim para ela de primeira, eu não consigo resolver ela da forma como ela está, mas se eu fizer uma substituição, tudo vai ficar mais fácil. Vamos lá então. Se eu substituir o x² mais 1 por u, tá? E eu vou derivar isso aqui também, para eu também achar o meu diferencial com relação a u. Então, se eu fizer a derivada de u em relação a x, eu vou ficar com 2x. A derivada de x², que é 2x, e a derivada de 1, que é 0. E eu vou isolar o u, né? Como agora eu vou integrar em relação a u, eu vou isolar o u e ficar só com du de um lado e 2x dx de outro. Bom, o que consiste esse método? Esse método eu vou chamar algo de u e o resto tem que ser du. Só que aqui eu tenho x dx, eu chamei x² mais 1 de u e eu tenho x dx. E aqui eu tenho 2x dx, então isso aqui não está igual a isso aqui. O que eu posso fazer? Passar o 2 para o outro lado junto com o du, dividindo. Então eu vou ficar com du sobre 2 é igual a x dx. Agora eu vou reescrever essa integral, tá? X² mais 1, que é u, tá? Vou substituir, elevado a 10. Então, x² mais 1 é igual a u. E ele está sendo elevado à 10ª potência. E o nosso dx, o nosso x dx, lá, que foi o que sobrou, é du sobre 2. Simplesmente eu substituir a função anterior por essa aqui. Só que eu vou escrever ela de uma forma melhor, né? Eu vou escrever aqui, ó. Passar esse 1/2 para frente, tá? Que quando eu tenho uma constante eu posso retirar ela de dentro da integral. Vou ficar com u elevado a 10 du. E agora eu vou resolver a integral com relação a u, tá? Resolvendo essa integral aqui, eu vou ficar com 1/2 de u elevado a 11, que é u elevado a 10 mais 1, dividido por 10 mais 1. Então, u na 11 sobre 11. Eu vou reescrever isso aqui, né? Vou multiplicar ali o 2 com 11, vou ficar com u elevado a 11 sobre 22 mais a constante arbitrária de integração, tá? Só que, vamos relembrar, a gente não quer, o problema não pediu para nós resolver a integral com relação a u, e sim com relação a x. Então, o que o nosso problema lá no início disse? Que u é igual a x² mais 1. Simplesmente eu vou substituir isso no lugar do u, tá? E eu vou ficar com a resposta final, que é x² mais 1 elevado a 11 sobre 22 mais a constante. Vamos resolver essa outra aqui, tá? Integral de cosseno de 2x dx. Bom, eu sei lá na nossa tabela de integrais que a integral de cosseno de x, né, é seno de x mais a constante. Porém, eu tenho cosseno de 2x, então não vai ser igual, eu vou ter que fazer uma substituição aí, tá? Quem que eu posso substituir aqui? Olhando, tá? Eu posso substituir esse 2x aqui, né? U eu posso chamar de 2x, tá? E a derivada do u em relação a x é 2. Só que aqui, como eu falei anteriormente, eu tenho que substituir alguma coisa por u e o resto por du. Só que o nosso dx aqui, ó, eu não tenho 2 aqui junto com... Eu não tenho 2, então eu vou ter que isolar o 2 junto com o du para substituir o dx.
tá? Vamos lá, vamos escrever a integral com relação a u. A integral de cosseno de u, como eu disse que 2x é u, né? Que multiplica du sobre 2. Vamos escrever isso aqui melhor, que eu acho que assim tá meio estranho. Vou passar um meio para frente de integral de cosseno du. Cosseno de u du. Bom, vamos resolver essa integral com relação a u, depois a gente faz no final para relação a x. Aí sim, né? Se eu olhar lá na nossa tabela, tá? A integral de cosseno de u é seno de u. Então aqui vai ficar 1 meio de seno de u mais a constante. E agora eu vou ter que relembrar lá do início que u é 2x, né? E a nossa resposta vai ficar seno de 2x sobre 2 mais a constante. Vamos resolver então um pouquinho mais difícil então. Essa aqui, a integral de x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, dx. Bom, essa integral até parece ser difícil olhando de primeira assim, mas ela, vamos mostrar que ela não é tão difícil, tá? Vamos por passos. Vamos chamar, tá? O que está dentro da raiz ali de u, 4 menos 5x ao quadrado, tá? Que é o que eu tenho mais estranho nessa função. Que eu não consigo de primeira resolver o que está dentro dessa raiz, tá? Bom, eu chamei 4 menos x ao quadrado de u e eu vou fazer a derivada agora disso aqui, tá? Com relação a x. A derivada de 4 é 0 e a derivada de menos 5x ao quadrado, eu passo 2 para frente multiplicando, né? E diminuo 1 do expoente, então vai ficar menos 10x. Só que esse menos 10 aqui eu não tenho lá, eu tenho x, mas eu não tenho menos 10. Então eu vou trocar, eu vou passar o menos 10 para o outro lado, tá? Simplesmente eu vou isolar, tá? De forma que fique com x dx, para que eu possa substituir aqui. Então eu vou passar o menos 10 dividindo para o lado do du, e vou ficar com o x dx que eu quero aqui, ó. Esse x dx aqui que é interessante fazer a substituição. Bom, agora reescrevendo a integral, eu vou ficar com menos 1 sobre 10, né? De du sobre raiz de u. Porque u, como eu falei lá anteriormente, eu chamei de 4 menos x ao quadrado. E eu vou substituir o resto, né? O resto é quem? O x dx é menos du sobre 10. Foi o que eu fiz aqui, ó. Menos 1 sobre... Só escrevi de forma mais fácil de assimilar. Menos 1 sobre 10 da integral de du sobre raiz de u. Só que raiz de u, eu não vou conseguir usar o método da potência de integrais para resolver com forma de raiz, mas eu posso escrever como 1 meio. U elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que raiz de u. Então, vai ficar com 1 décimo menos 1 décimo da integral de du sobre u elevado a 1 meio. Isso aqui, para mim resolver uma integral, a gente tem que lembrar também que eu nunca posso resolver a integral com aquilo que eu quero integrar na parte de baixo, tá? Então, eu vou ter que passar para cima, tá? Só que quando eu passar esse u elevado a 1 meio para cima, ele vai inverter o sinal, u elevado a menos 1 meio de du. Bom, resolvendo essa integral, tá? Eu vou ter menos 1 sobre 10 de u elevado a menos 1 meio mais 1 dividido por menos 1 meio mais 1. Então, eu vou ficar com u elevado a 1 meio sobre 1 meio, tá? Vou escrever de uma forma mais... esse 1 meio aqui que está embaixo dividindo, eu vou passar para ele invertendo, né? Vou inverter 1 meio sobre 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2, tá? Deve ficar 1 sobre 10, menos 1 sobre 10 sobre u na 1 meio vezes 2. Eu vou simplificar esse 2 com esse 10, eu vou ficar com menos 1 quinto de u elevado a 1 meio mais a constante, tá? Então, vamos lá. A gente já resolveu a integral com relação a u, mas a gente quer saber com relação a x. Então, u é 4 menos x ao quadrado.
simplesmente eu vou substituir na integral que eu resolvi com relação a u. Eu vou ficar 1 sobre 5, tá? Menos 1 sobre 5, que multiplica 4 menos 5x ao quadrado elevado a 1 meio mais a constante. Eu posso escrever de outra forma também. Eu falei lá no início que um número elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz desse mesmo número, tá? Então vai ficar menos a raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 5 mais a constante. Vou resolver outra integralzinha aqui também, um pouquinho mais difícil, tá? A integral de secante ao cubo de 2x vezes tangente de 2x dx, tá? Bom, aqui vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos substituir, ao invés de só o 2x, ou o que está dentro ali da secante ou da tangente, vamos substituir essa secante inteira aqui. Vou substituir a secante de 2x por u, tá? Por que isso aqui vai ser interessante? Porque quando eu for derivar, tá, secante lá da nossa tabelinha, tá? Vai ser interessante quando eu for substituir. Bom, vamos lá. Qual é a derivada de secante de 2x ou secante de u, como tem na nossa tabela lá de derivadas integrais, tá? A derivada, tá, de secante de u ou secante de 2x é secante de 2x vezes tangente de 2x vezes 2. Por quê? Porque a nossa tabela diz que a derivada de secante de u, vamos supor que esse 2x seja u, é secante de u vezes tangente de u vezes o u', no caso, a derivada do que está dentro da secante aqui. Que no caso é 2x, a derivada de 2x é 2, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos resolver aqui, vamos substituir isso aqui, tá? Vamos ver o que eu tenho aqui, tá? Como eu disse, eu tenho que substituir alguma coisa por u e o restante por du, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho secante ao cubo de 2x. Secante de 2x é u, tá? Então aqui eu tô tranquilo. Só que aqui agora eu tenho tangente de 2x dx. Tá. Tangente de 2x dx. O que eu vou ter que passar para lá? Eu vou ter que isolar, eu vou ter que deixar só o tangente de 2x dx. Tá? Então eu vou ter que passar a secante de 2x junto com o du e o 2 também, para lá dividindo, tá? Então eu vou ficar com 1 meio, tá? De du sobre secante de 2x. Mas daí aqui eu estou misturando o x com o u, não tá legal, né? Mas o meu u é secante de 2x, então eu simplesmente posso botar o u aqui, tá? E eu vou ter isolado a minha tangente 2x dx, que é o que eu quero aqui, substituir por du, tá? Então eu vou ficar com 1 meio de du sobre u, como a secante de 2x é u, que é igual a tangente de 2x dx. Agora sim, eu isolei tudo que eu queria para poder substituir. E eu posso reescrever essa integral da seguinte forma. U ao cubo. Por que u ao cubo? Secante de 2x está sendo elevado ao cubo. De du sobre u, estou substituindo pela tangente de 2x dx, du sobre u, vezes esse 1 meio aqui, tá? Que está acompanhando o du sobre u. Só vou reescrever de forma diferente aqui, vou passar um meio que é uma constante para fora da integral, tá? Vai ficar u ao cubo du sobre u. Simplifico esse u com u ao cubo, vai ficar 1 meio de u ao quadrado du, tá? Vou resolver a integral normalmente com relação a u, tá? Vai ficar 1 meio de u ao cubo, no caso u ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1, tá? Vai ficar u ao cubo sobre 3, vou multiplicar, tá? E vai ficar u ao cubo sobre 6 mais a constante, certo? Bom, agora eu vou substituir o u, né? Eu não quero saber de u, eu quero saber com relação a x. Então, u é secante de 2x. Vou substituir, então vou ficar com secante ao cubo de 2x sobre 6 mais a constante. Então é isso, galera. A gente falou
um pouco aí sobre o método de substituição, que é um método que vai aparecer sempre em integrais, tá? Seja lá qual for a integral que tu for resolver, qual for o nível de integral, de dificuldade, o método de substituição aparece muito, tá? Valeu então aí, bons estudos para todos e um abraço.